Bem-vindo ao canal Investidor Cético e neste vídeo nós vamos falar sobre o CBDC, ou Real Digital, ou Cripto Real, né? O que é isso? É bom, não é? Mas antes da gente começar, já sabe, vai entrar a vinheta e então se inscreve no canal, aciona as notificações, já vai pensando aí no que você vai deixar de comentário. Então, o que é o tal do CBDC? Vamos já começar com as definições, né? E aí a gente entra aqui explorando um pouco. Mas CBDC é uma sigla em inglês, né, que significa o Central Bank Digital Currency, tá? Então seria a moeda digital do Banco Central. Que Banco Central? Qualquer Banco Central, né? Depende do país. Tanto que vários países no mundo, né, vários bancos centrais estão estudando a sua própria moeda digital. E às vezes o pessoal fala, né, que o CBDC é a criptomoeda do Banco Central, e há controvérsias, né, se de fato é uma criptomoeda, né? Às vezes alguns falam, não é criptomoeda, porque apesar de ter uma base aí em blockchain, etc, tal, aí entra em algumas tecnicalidades. Mas, seja como for, quem criou a sigla tomou o cuidado, né, de chamar de moeda digital e não de criptomoeda digital. E aí o Brasil, como vários países do mundo, tem caminhado nessa direção, né? O Banco Central do Brasil tem caminhado aí na direção de criar e implementar, então, uma moeda digital, que seria o real digital. Está indo mais ou menos junto aí com outros países, né? Alguns países aí têm feito experimentos, né, com as moedas digitais, elas ainda não são o meio corrente aí de pagamento e de transações, mas tem o potencial de se tornar. No caso brasileiro, tem aí alguns atrasos que andaram acontecendo com o Banco Central, mas tudo indica que o Real Digital deve estrear no Brasil, ainda em regime de testes, no ano que vem, 2023, quem sabe para uma adoção em larga escala, né? Pode ser ainda em 2023, 2024, algo a ver, né? O cronograma original previa que aconteceria no ano de 2022, mas atrasou, normal, né? Então, nenhuma grande catástrofe por enquanto, até porque, de novo, o CBDC ainda não está sendo adotado em larga escala mundialmente e ainda é uma coisa bastante experimental, né? No caso brasileiro, a moeda digital, né, o real digital, ele seria, então, emitido pelo próprio Banco Central com base ou lastro, né, no próprio sistema de transferência de reservas, né, que cuida ali das transferências interbancárias, né, que são as reservas bancárias. Então, supostamente teria um lastro ali, né, quer dizer, seria uma moeda presumidamente estável, e a ver, né, o que vai acontecer, se vai ser uma coisa boa ou não, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, a moeda digital, né, o CBDC, nos países em que ele está sendo implantado, estudado, existem duas modalidades, né, tipicamente tem duas modalidades, o que eles chamam de moeda de atacado, que seria mais usada para transações interbancárias, né, e uma moeda que seria de varejo, vamos dizer assim, voltada para uso do público geral, para usar mesmo assim em transações correntes, pagamentos, etc., e por aí vai, né? Uma coisa interessante do CBDC é o seguinte, ele pode potencialmente eliminar as contas bancárias. Assim, pode até mesmo eliminar os bancos, em teoria, né? Então, assim, ele é muito interessante porque o CBDC ele tem um potencial de realmente causar uma grande disrupção no mercado financeiro, porque ele permitiria às pessoas terem a sua conta corrente, a sua moeda, etc., diretamente no Banco Central, sem precisar de um intermediário, sem precisar de um banco. Isso é uma possibilidade técnica e teórica. Tá? Se vai acontecer, a gente não sabe. Eu apostaria minhas fichas que não é muito provável que isso aconteça,
e que os bancos ainda tenham aí uma vida longa como intermediário financeiro, ainda que eles não sejam necessários, né? E aí eu quero até lembrar que existem vários negócios aí, setores e profissões que já não são mais necessárias, né? Que a gente pode dizer que são aí os bullshit jobs, né? Quer dizer, são trabalhos aí que, na verdade, existem só para atender aí uma determinada classe, atender aí a um determinado grupo, né? Para terem uma boquinha, uma reserva de mercado, mas que não seria necessário, né? E eu não vou dar nome a nenhum desses trabalhos aí, ou negócios, ou segmentos, ou empregos, carreiras, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para você fazer isso. Coloca aí nos comentários o que você acha aí, que é um emprego, uma atividade, um negócio inútil, tá? Que não tem utilidade nenhuma, mas que é mantido artificialmente só para dar emprego para alguém, né? A gente tem muitos exemplos no Brasil, no mundo também. Então pode ser que eventualmente os bancos sobrevivam aí por conta disso. Aliás, né, já que estamos falando disso, eu quero chamar a atenção assim. Você sabe qual é o significado econômico da palavra rentismo? Né? O que é um rentista? Você caiu na conversa do nosso ministro de Economia para dizer que rentista é o cara que ganha juros, é o tiozinho que ganha dividendo do fundo imobiliário? Não, não é. Faz uma pesquisa aí que você vai descobrir, tá? Inclusive, se você pesquisar no Google, há uma grande chance de você cair num artigo que por acaso é meu, explicando o que é de fato um rentista, né? E aí você vai entender também por que isso tem a ver aqui com a nossa conversa, né? Mas, enfim, existe esse potencial técnico e teórico de, inclusive, inviabilizar a atividade bancária. Quer dizer, não precisaria mais de banco, todo mundo agora vai ser cliente diretamente do Banco Central, enfim, né, todo mundo vai ter seu aplicativo, para que você precisaria de banco? É um cenário, né, o que você acha? Um cenário bom ou ruim? Sei lá, né? Para os bancos, certamente é um cenário ruim. Mas, enfim, o CBDC vem aí, tá? Parece ser uma coisa inevitável, com banco ou sem banco, né? Isso a gente vai ver aí o que vai acontecer no futuro. Inclusive, é bom ver o que vai acontecer nos outros países, né? Quer dizer, se outros países vão, de alguma forma, tentar preservar a atividade bancária, né? Mantendo o banco, então, como um intermediário. E outra, estamos assumindo que o CBDC vai substituir a moeda normal, a moeda corrente, o que pode não acontecer. Tá? Olhando aí para o desenvolvimento das coisas e das tecnologias, talvez a gente tenha uma tendência de achar que o CBDC ele vai vir gradualmente ocupando espaço e, eventualmente, em algum momento, ele se torna uma moeda única, não uma moeda paralela. Tá? Nesse caso, reforça ainda mais a tese de que o sistema financeiro, tal qual a gente conhece, ele sofreria aí um grande impacto, porque ele não precisaria, em teoria, mais existir da forma que ele existe. Então, vamos lá. Quais seriam, então, as vantagens do CBDC? Né? Alguns falam a CBDC, né, usando no gênero feminino, porque é a moeda, né, currency, a moeda, tá? Mas não importa, isso é bobagem, né? Então, assim, primeira vantagem do CBDC seria inclusão financeira, né? Porque a rigor qualquer cidadão teria aí o acesso à sua conta, né? Inclusive o próprio pagamento de benefícios e coisas aí do governo seria feito através dessa conta, né? Provavelmente algo sem custo e já iria enfiar todo mundo meio à força dentro do sistema. Tá? Quer dizer, se colocaria toda a galera desbancarizada dentro do sistema financeiro. Outra vantagem, que é bastante óbvia, evidente, seria a redução dos custos transacionais das operações financeiras. Outra vantagem, né, que aí associada a essa coisa do banco talvez se tornar desnecessário, eliminar ou pelo menos reduzir drasticamente o risco do banco, né, o risco de terceiro, assim, o risco de insolvência do banco, tá? Porque o banco atuaria como um mero canal de comunicação com a moeda digital, quer dizer, não seria mais o próprio banco um repositório ali, um custodiante da moeda, né? Outra coisa, né, que é também supostamente uma vantagem, é que
sendo uma moeda totalmente digital, supostamente auditável e possível de ser traqueada por aí, né? Quer dizer, isso, em teoria, ajudaria a dificultar atividades criminosas, lavagem de dinheiro, etc. e tal. Ok, e aí o que seriam as desvantagens, né? Ou riscos, talvez, assim, do sistema, né? Então, assim, você tem o risco, por exemplo, de ser hackeado, né? Quer dizer, tá tudo num lugar só, o risco do sistema sair do ar. Já pensou um sistema financeiro único controlado pelo governo? O que poderia dar errado, né? Ou em inglês, what could possibly go wrong, né? Usando o vernáculo shakespeariano, né? Outra coisa, restrições geográficas. Tá? Hoje você chega com dólar, com papel aí em qualquer lugar do mundo, às vezes você consegue trocar o dinheiro até o real, dependendo do país que você vai, né? Agora, uma moeda digital que funciona dentro de um sistema único, dentro de um país, você pode ter uma certa dificuldade em usar essa moeda em transações internacionais, né? Ela não ser aceita em outros países. E aí, coisas associadas à perda de privacidade, né? Afinal, é uma moeda centralizada, talvez aí uma grande diferença em relação às criptomoedas convencionais aí que a gente conhece, né? Em particular o Bitcoin, é que isso seria uma moeda centralizada, tá? E sujeita ao autoritarismo e à mão pesada do governo. Então, assim, governos com vieses um pouco mais totalitários, assim, estão meio que afiando a faca, assim, já estão salivando, esperando vir o CBDC, porque vai virar mais um instrumento de controle, né? E controle de todo tipo, né? Quer dizer, pode ser desde na linha, assim, de, o governo vai proibir o cidadão de usar dinheiro para algumas atividades, né, para tais finalidades, né, ou pode até mesmo, vamos dizer assim, um governo que queira forçar os gastos, né, quer fazer uma política monetária mais expansionista, assim, estou falando de cenários extremos, né, especulativos, tá? Mas imagina que fala algo do tipo assim, galera, gastem o dinheiro aí, senão eu vou botar uma data de validade no dinheiro, tipo crédito de telefone celular, qualquer coisa assim. Então, são coisas que podem acontecer. Quer dizer, quando você tem um sistema centralizado na mão do governo, tudo é possível, né? Quer dizer, existe o potencial de virar Big Brother mesmo, né? E aí é aquela coisa assim, a gente viu por lado positivo que tem assim, olha, reduzir fraude, reduzir crime, etc., né? Aumenta a segurança, né? Lavagem de dinheiro, financiamento de atividades terroristas, mas às vezes, né, o preço por essa segurança a gente paga perdendo privacidade e às vezes dando poder excessivo para o governo, né? Então fica uma situação complicada, é um dilema aí, né? Aquela turma que mantém dinheiro físico em casa, né? Dinheiro em notas e moedas aí, talvez vai ter que mais no futuro pensar no que fazer, né? Quer dizer, tem gente que faz isso por segurança, tem gente que faz isso por outros motivos, né? Não tem aquele pessoal assim que você pega a declaração do imposto de renda, você vê o cara declara que tem R$1 milhão em dinheiro debaixo do colchão, né? Às vezes pode ser que tenha mesmo, né? Às vezes pode ser que não, tá? Esse tipo de estratégia fiscal assim também pode ficar um pouco difícil num mundo, né, onde a gente vai ter aí a dominância da moeda digital. Enfim, né, este é o CBDC que está vindo, né? Já deve começar aí, talvez, disponível para o público de forma limitada a partir do ano que vem, e a gente, naturalmente, tem que começar a se preparar para a possibilidade de que ele não seja apenas mais um meio de pagamento, mas algo que evolua para ser o meio de pagamento padrão, né? Então, CBDC, a moeda digital do Banco Central. É isso aí, a gente se vê num próximo vídeo.